pesadelo chegou. O pesadelo chegou. O apresentador favorito da tua dama, Muhammad Ali da rádio, Dalai Lama do microfone, Radio Killer, o King, o vosso pesadelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. Prepare-se. A partir de agora. O IN tem classe, tem cenário, tem estilo e é sofisticado. Apresentamos o programa de rádio mais IN de Angola. Programa IN. Senta aqui no colinho de papai. 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 IN. Eu sou IN. Este programa é patrocinado por... Há um Alpro para cada pequeno almoço. Seja simples, com cereais ou café. Alpro é 100% vegetal e delicioso. Alpro para cada pequeno almoço. Alimenta quem és. O IN tem classe, tem cenário, tem estilo e é sofisticado. Apresentamos o programa de rádio mais IN de Angola. Programa IN. As meninas de hoje estão danadas, estão demais, estão danadas. As meninas de hoje estão danadas, estão demais. Olha só, É inédito, várias gravidinhas sem saber quem é o pai. é incrível. Várias gravidinhas sem saber quem é o pai. Várias gravidinhas sem saber quem é o pai. Várias gravidinhas sem saber quem é o pai. Não faz DNA pra saber quem é o papai. É incomparável, Faz DNA pra saber quem é o papai. é Faz inteligente, DNA pra saber quem é o papai. é inovador. Futurístico. Estamos noutra dimensão, ao vivo e a cores e em alta definição. Fantástico, não é? Shorty no club sem biquíni. Me dá toque, we lit it. It's a real life, we don't get it. Niggas tá mal, tá uma popping. Corridas com a baby no karting. Me apanha aí na casa do Monte. It's a real life, we tá capping. Depois de nós todos tá trapping. Olha pra Polo Versace. Olha pro shoes Versace. Tá uma boa nessa merda, pode putos novos, mas todos respeitam o Mugabe. Cara trancada, mas as pernas abrem. Se tá meu nome, te falta coragem. Querem vir contar, não tem bagagem. O mano controla tua pay. Restaurantes caros, niggas lançam mixtape. Que compra, escolhe moai. Preto fino, branca linda, swag em dia. Pausa foda tipo sou, yeah. Estou na ilha na minha t-shirt. Sou pobre com os pales não aguento. Baby no meio barro. Hoje tá cercana minha diva. Me assassina espalho meus sons. Mão na massa envergonhando o arroz. Está tudo que eu tenho, meu mano. Não tem como não ter muitos inimigos. É tanta barra nessa baby. Fica tipo que elas vão cantar comigo, meu nigga. Carros são rápidos, vivemos rápido. São muitos hábitos, cartão só créditos. Nada de débitos. Quando fazemos meu mano é inédito. Rala pro choba. Giri, ninguém não são balas, só tá se mentir. Lhe disse tô triste, me mandou as tiras. YF, nós tamo a comer todas as cities. Paixão na cara dos niggas, ele é Rocky. Drip na cara dos niggas, go Frost. Posa like boss, niggas chateados. Desarrumamos e não arrumamos 2018 todo. Mato todo e levo todo. Rapei no meu comem, tipo todos estão de jejum. Mais classe com Mercedes em que tô nele. Niggas jogam mais a roupa na deles. Vida, ela manda, não dá até no Twitter. Ela liga, mais um e liga. Baby, tô no estúdio, depois dou uma dica. Sou no skate, mas eu tenho uma chilla. Dois niggas usam relógios a pilha. Pois ainda querem comparar. Lifestyle complicado, rockstar ou status. Eu e o Joe do iHost, com milhões de seguidores. Cadê? So fresh, so real, no cash, no deal. Deal com real, não é tão real. No cap, bro, no cap, bro. No lie, bro, no cap, bro. Eu tô em elenco, quero dentro do
rancho. Anel com diamonds na minha falange. Nem tem mais soca com não sei fãs. Mas tipo, temos standing num banjo. Niggas estão na minha D, bitches estão na minha D. Sei que te lembra, tá mexicana, agora até Madrid. Mas pausa quem vê a minha D. Chama bambino, tento desligar chamada diz não. Se preocupa tanto com o menino. Tua baby pede bag da mochila. Porque nem o câncer de Porsche. Tua baby chora com tua vida dói. Chilling com niggas que tua vida dói. Yo baby mama come to my house daily. Look at my phone, she's a me. Mano, eu sou prático. Tipo FIFA, tô com jogos táticos. Tira bolo da carteira, eu sou mágico. Teu mamãe é básico, mamãe é clássico. Tem rabo flácido, tem Felipe traz no meu peito. Rolling no meu pulso, tá sem jeito. Rolling no outro pulso, tá sem jeito. E a minha tá já na jeito. E nós tamo a buscar gás. Tô de lobo, tá mais tendo a Versace preparada pausa amanhã. Rimas lixadas que me fazem lembrar a próprio ideia da gata. Não quer ficar no dada. Meto ninguém no lugar. Baby estão a vir bancar. So fresh, so real. No gas, no deal. No gap, bro. In. No gap, bro. In. No gap, bro. No gap, bro. No price on real. No gas, no deal. No price on real. No gas, no deal. No, 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 no. No, 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 no. É rica sua, neguinho. 100 graus centígrados de ebulição máxima. Yeah. Último Ude. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da clique. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Que o meu, agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da clique. Ai, ué, tô maluco, tô a viver noutro mundo. Olha só, mano, toca na tropa, ya. Se não vou te queixar, não de boba, ya. Não te culpa se ela ficou boba com a tropa que foca na soma da conta. Imita, monenga trabalha, trabalha, motima vacalha. Mas esses cotas são assim porque é o que dizes com malha, porque custa tudo é de quem. Virei sonho da tua bi, a caça placas com minha family. Ainda nem comecei a me exibir. Tenho que que a porta fecha, a tropa perde porque a vida é um avacalho. É vida do chivaço que eu vivi, patar na lente vai bolir, bater um salário. Eu não tô subindo pra ser otário. Peço obrigado a Deus sempre que eu falho. Que dia desses vasos fico time, conseguiu cumprir tudo o que tem falado. Que tem mentira não vem bem, não lide como alguém, me tira do teu meio. Dejo passar para o menos, tô como alguém. Aquilo é nessas horas. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da clique. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Que o meu, agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da clique. Só cinturões negros no time, tá matando a veta, nunca frita. Esquece pipocas, não como milho. Teu rap é bosta, vê como milho. Suco é suco. Agora doça muito em baga na tua bis. Hoje metamos a pump no topo do game. Invasão cibernética, vossa meta hipotética. Estou com a clique da métrica, drip tem meu tamaca que é diabética. Dicção, teus badges, dicção, soco no trono, pra nós é pouco. Vem meu grupo a vos levar no colo. Tô com os bros a rima no pique, vela em chama, não tá movido. Aqui o foco é só bolir, isso faz a marca do team. Essa vossa cena não é real, tu não estás a level pra deal. Tiras essa ideia do dream, se não sentes, estás sem mentir. Cause I know that you feel me, liga tua câmera, filme. Vivo num filme, agora no bar quem kill me. É nós na quebrada, yeah. As tropas na maia, yeah. Isso é mais um benga, yeah. Então aqui na cara, yeah. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da clique. O bairro de lá, mas tropa de elite. Espalha já na tua banda, cá aqui no game, no grupo mais elite. Que o meu, agora a tua bitch escolhe o meu time. Mas ela só vai baba porque não tá no nível da classe. Sou como um conto de fadas. Bom demais para ser verdade.
Turn your radio up. Exclusive. Yeah. Turn your radio up. In é incomparável. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Não me lembro de alguém que tenha conseguido fazer o que eu fiz, bro, yeah. Não me lembro de alguém que tenha conseguido manter o meu ritmo. Eu tenho o mundo olhar pra mim, BBB. E hoje vão assistir o macho assino enquanto eu mato as niggas que. Eles estão a vir com flows do que. Eu controlo a minha life, tipo tô no videogame. Igual as niggas, man, eu nunca serei. Jamais vai me ver, só me tá dependendo do auto-tune, do reverb, man, e malta 808. E se eu dissesse que até meus hits eu gravei sem efeitos to break no meu brain. Mesmo que te acho king no rap game, nada muda nisso. Putos tão surpresos e não param a perguntar como é que conseguiste limpar com muda nisso. O momento era taking L's, é quando eu tô a soletrar o meu name. Hoje em dia tô na boca dos putos tipo Sérgio Danone, não me esquecer, pós, nigga, eu sei. Se cheguei onde cheguei, foi porque também ultrapassei tempestade sem o medo. Quando ela bate aqui ao lado, eu não ouço, bro, tô tipo coelho. Opiniões já, mas ignoro, pior aquelas que vêm do homem lá no espelho. Enquanto o tempo vai chegando, eu duco esses putos até um dia me chamarem. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Não me lembro de alguém que tenha conseguido fazer o que eu fiz, bro, yeah. Não me lembro de alguém que tenha conseguido manter o meu ritmo. E há muito cuidado, brada. Não há verse que eu não mato, brada. Sempre que eu caio eu levanto, brada. Oi preguiça eu não trato, brada. Nesta cena eu sou o boy, yeah. Tô-te a entregar um fato, brada. O nigga diz estar com o pé no meu pescoço, então eu devo ser um sapo, brada. Cama de cima do beliche, yeah. Estás a sonhar alto, brada. Pois desde O3 sempre cuspi. Então qual é o espanto, brada? Pra mim ainda és novato, brada. Eu já devia estar num jato, brada. Sonho é ser preciso uma resma para imprimir todo o meu extrato, brada. E não me lembro de tu teres mais skills. Não me lembro de tu seres mais skill. Então novembro, se não vai servir de exemplo, nunca competi com este negro. Eutanásia. E aquilo é porque como eu não há outro nem na China. Nem achares que um outro eutanásia. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Como é que queres reclamar daquilo que eu faço se não fazes o mesmo? Melhor olhar os meus passos, veja meu desempenho. Não me lembro de alguém que tenha conseguido fazer o que eu fiz, bro, yeah. Não me lembro de alguém que tenha conseguido manter o meu ritmo. 100 graus centígrados de ebulição máxima. Oakley, Juliette na face. Passos quero tava lá pro space. Muito brilho vem que sai no neck. Bem no canto só que olhar por dentro. Diz que eu faço o estilo que ela quer. Sou bandido que usa carinha. Não parto garrafa, sou de square. Ela louca só quer já me ter. Ela só quer já bandido chique. Tá assustada que toca na jibia. Bem cuidado, vai ficar com gripe. Olha só pro nega, sou palique. Ela só quer já bandido chique. Tá assustada que toca na jibia. Bem cuidado, vai ficar com gripe. Olha só pro nega, sou palique. Lindo no corpo exagero. Pergunta onde vão dinheiro. Bandido chique, sentem pelo cheiro. Tô a fazer história como os pioneiros. Vocês já sabem quem sou. Brincando um pouco com flow. Tá lit no tronco Vitão. Óculos escuro da Tom Brown. Motherfucker, quero o meu tom. Só meu flow.
like drip, sabe do. Ninguém criticam, não vivem. Onde eu tô veste vertigem. Vocês não amam, só fingem, mas para. Calças são Gucci na Zara. Mas de mim viram na cara, minha cara tá cara. Bichos só falam dos cara. Tô a sentir fit com sobra lençada nas jaras. No pé, o meu puto tranquei. Com as metas com barra dentro do AP. Todo louco a fazer chover. Invadimos mais jeito. E é bandidos que partem. Desfraco pra ir da medusando. Bandido chique é o que? Cê toma do casta com tipo. Preto fresh e boi limpo. E a double G no mocinho. Sobre o shit no mindo. Tô com a mama Lupi, Chanel. Quando crescer, quer ser como eu. Tô com cristais no anel. Tantas peças e vou abrir o museu. Essa porra não ostentação é cultura. Por isso eu vou sempre molhando e passando. Eles querem saber se eu sou envolvido. A soma do drip tá lhes complicar. Querem saber o preço. Uns querem a minha vida. Mas pelo que eu passo e nunca vão passar. Eu sou no meu tronco, tão forte no meu cheiro. Não uso medos, eu prefiro a tua irmã. Quem fala de drip, nem dá. Quando lanço com a clique é bem. Relax, baby tá gritando, yeah. Trago sombrinha, vou fazer chover. Não falo muito, só gata dizer, yeah. Não tá aguentando minha game, tá aguentando minha tá gravando os beats. Tu chega a partir ok, joelho face. Passos quero trabalhar pro space. Muito brilho, vai que sai no neck. Bem no canto, só que olhar por dentro. Diz que eu faço tudo que ela quer. Sou bandido que usa carinha. Não parto garrafa, só de square. E ela louca, só quer já meter. Ela só quer já bandido chique. Tá assustada que toca na judia. Bem cuidado, vai ficar com gripe. Olha só pro nega, só pra lady. Ela só quer já bandido chique. Tá assustada que toca na judia. Bem cuidado, vai ficar com gripe. Olha só pro nega, só pra lady. Yeah. É o regresso do dono do trono ao trono. É o regresso do dono do trono ao trono. É o regresso do dono do trono ao trono. É o regresso do dono do trono ao trono. Yeah, that's right. É o regresso do dono do trono ao trono, minhas senhoras e meus senhores. Alta definição. Ao vivo e a cores em alta definição, estamos no IN. That's right. Sempre em dia, mesmo à noite. Swag é filho, eu sou papoite. És lanterna ou solo. That's right, começamos o nosso programa de hoje. Ouvimos o Kanye West e o Lil Mac com a música No Cap. E depois ouvimos o último Dan com a música intitulada Elite, com a participação do Paul Elson. Depois ouvimos o Ilan com a música Reclamações com a participação do Hernani da Silva. Que não sou explicador, mas o que faço. E por último ouvimos CBG com a música Bandido Chic. Novas pastas e sapatos sempre me querem ter. Cagam pra novelas, dizem que preferem me ver quando eu tô na área. Ou é penalti ou é golo. Não bombem pastelarias, mas estão sempre a me dar o bolo. O que é que elas querem? O que é que tu queres? Tu estás em casa, estás no carro, estás no trabalho, estás na rua, estás no teu bloco. O que é que tu queres? Tão bom, tão bom, tão bom. Querem todos um gajo como eu. Mas não há. Só querem, só querem, só querem, só querem, só querem. Só querem, querem o quê? Um gajo como o King. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Não há gajo como o King. Chamem doce. Ou então pau mágico. Tenho estado a esperar mais do que atores pornográficos e controlo bandas. Chamem-me maestro. Sou o cúmulo de ser bom e já estou a ser modesto. Fresco do momento, longe de ser boluzento. Meu chacho é um investimento com lucro de 100%. E tu, minhas senhoras e meus senhores, vocês já sabem. O IN vai para todas as terças e quintas-feiras das 21 às 23 horas aqui na Yellow House 91.0 que é props para todos que nos ouvem por essa magnífica extensão do nosso território chamado Angola, Benguela, Luanda, Luila, Luambo, Bié, Malange, Zaires, Uige, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Quanducubango, Lundas, Norte e Sul. É nós. Tão bom. Não há gajo como eu.
Um gajo como eu. Só querem, é verdade. Só querem um gajo como o King. Tão bom. Não há gajo como o King. Não há gajo como eu. Não há gajo como eu. Em alta definição, podes crer, não há gajo como o King. Não há gajo como eu. Não há gajo como eu. Sou parvo, podes crer. Meu estilo é parvo. Ei. Sou mesmo assim. Ouvimos então o Abdiel com música Tão Bom. Agora estamos a ouvir NG com música Sou Parvo. Foi para televisão, assim nas mixtapes. Imaginem no álbum quanto mais. Vocês já sabem, estamos bem ligados às nossas redes sociais. Estamos bem conectados contigo nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é Claudio In. O nosso Facebook é Rádio Despertar Angola. O nosso Instagram é Claudio In. O nosso TikTok é Claudio In. O nosso canal no YouTube é ITV Angola. Grava bem. Vai às nossas páginas, segue. Põe um like e mantém-te bem atualizado, bem informado e bem conectado ao programa IN. Aquela esquina, porta da Dona Tina. A gente muda de turno, tá chateado porque eu tenho um Jeep e ele um Fiat Uno. Sou parvo. Meu flow parvo, meu estilo é parvo. O dia é parvo, parti os espelhos lá em casa, tô farto de mim. Esses haters têm razão. Sou parvo, meu flow parvo, meu estilo é parvo. O dia é parvo, parti os espelhos lá em casa, tô farto de mim. Esses haters têm razão. Não curto em G, o gajo é materialista. Fala bem mal dos brancos, pra mim ele é racista. Armado em rei DLS, disse numa entrevista. E no top dos melhores, não tá na lista. Fala a mesma merda, Combo e papel. ainda bem que a MTV não passa nada dele. Tem uma clique, treifa tela. Meus senhores e meus senhores, já vos disse, já vos indiquei quais são as nossas páginas, não são interativos, já sabes o que é que tens de fazer agora neste preciso momento. Vai lá e segue, põe um like, vai lá às nossas páginas, vai ao Facebook, procura Claudio In, vai ao Instagram, procura Claudio In, vai à nossa página no YouTube, ITV Angola, procura e começa a seguir para estar atualizado. No TikTok, Claudio In, basta colocares Claudio In, procura Claudio In e vais nos encontrar. É fácil, é prático, é rápido. Tem um idiota burro que nenhuma porta e ninguém me suporta já desde as zonas. Yeah, that's right. All the music. Esta semana foi ontem, há 2 dias, ficaram marcadas pelas declarações do DJ Suneca, que disse que a maior desilusão do hip-hop angolano, uma das maiores desilusões do hip-hop angolano foi o Abdizi, que ouvimos a música dele há pouco, Tão Bom. Isto foram as palavras do DJ Suneca. Vamos ouvir. Eu acho que o Abdiel é uma das maiores decepções para mim do rap angolano. Ele não é o único. Porque o Abdiel tinha tudo para ser o king desse mambo, mano. Pega todos o prodígio quando me ligou, Soneca, que era aquele gajo Abdiel na minha música, eu gosto muito da cena dele e tudo o resto. Eu no coração comecei a falar, ei, esse também era procurar problema dele. Depois lançaram Seus Compresso. Yeah. Viste, né? Ah, você que fez o link. É que fez o link. Estávamos no Belas, ele me ligou. Soneca, porque eu já tinha ligação direta com o Prodígio, com a NJ. Tipo, gosto bem, eu quero ele pôr no som comigo e tudo o resto. Mas o Prodígio foi extremamente humilde, mas não é assim. Eu quero fazer som contigo também, aqui na competição. Mandou o som e grava. Não lembro se mandou o verso, mas mandou o mambo. O Abdiel gravou, mandou o mambo. Depois o mambo saiu. Mas já sabia o que o Abdiel ia fazer. Toda a perceber, porque o Abdiel é um gajo muito talentoso, mas para mim é uma tristeza muito grande ver um negativo Abdiel no quase. Se formos ser honestos, o Abdiel continua no quase há 15 anos. Isso não é bife, é real talk. Eu estou a falar, eu estou a te ver, você está a concordar comigo? Estás a concordar comigo? É sério. Ele foi o Deus das ruas, estás a ver? Mano, não era absoluto naquela fase, não era. Não houve uma época que ele era o mais mal das ruas. Programa IN. Futurístico.
Estamos noutra dimensão, ao vivo e a cores e em alta definição. Ouvimos então as declarações do DJ Soneca, que diz que o Abdiel foi uma das maiores desilusões. Não concordo com o que foi dito pelo DJ Soneca. Cada um tem direito à sua própria opinião, mas ele, quando diz que o Abdiel foi a maior decepção, a maior desilusão do hip-hop, uma das grandes ilusões do hip-hop, o que é que ele quer dizer? Ele se calhar está-se a referir, de certeza, está-se a referir a, queria que o Abdiel estivesse mais vezes na televisão, queria que o Abdiel talvez tivesse mais views no YouTube, tivesse mais views, mais seguidores no Instagram, queria que o Abdiel se calhar recebesse prémios, porque esse talvez é o critério de muitos para avaliarem sucesso. As pessoas pensam que é isso, mas não, eu penso que o Abdiel é grande, é enorme, é um colosso do nosso hip-hop, é mesmo um colosso, e não devemos julgar a grandeza de alguém pelos prémios que recebe ou pelas visualizações ou seguidores que tem no YouTube. A grandeza de uma pessoa, do indivíduo, é julgada pelo impacto que ele teve com a sua obra. E o impacto da obra do Abdiel é inegável. Todos esses novos artistas, TRX, todo o Mobbers, essa nova geração de artistas, Paul Elson, todos eles foram influenciados por Abdiel. Uma geração total de pessoas jovens que têm agora 30, 31, 32, 33 anos, cresceram a ouvir a música do Abdiel, mencionam a música do Abdiel, dão dicas do Abdiel. Então a influência que o Abdiel teve no hip-hop e tem no hip-hop é enorme, e eu considero ele ainda um dos colossos mesmo do nosso hip-hop. E não devemos julgar o artista, não devemos julgar a pessoa pelos prémios que ganha, pela quantas vezes está na televisão, pelos shows. Não deu um show no Cine Atlântico ou não deu um show num estádio. Não é por aí que devemos avaliar, ou os seus seguidores, têm milhares de seguidores, a grandeza. Então não concordo com o DJ Soneca quando diz que o Abdiel foi a maior desilusão. Está aí o trabalho dele, está aí o impacto do trabalho dele, está aí a influência do trabalho dele e está aí a abrangência do trabalho do Abdiel. Programa IN. Futurístico. Estamos noutra dimensão, ao vivo e a cores e em alta definição. Programa IN. Qualidade é aqui. IN é incomparável, é insubstituível, é inovador. IN. Hoje, nesta edição especial, vamos falar da Venezuela, as eleições na Venezuela. Vamos ter um especialista que nos vai dar algumas informações importantes e vai dar a sua perspectiva referente em relação ao que está a acontecer na Venezuela. Para aqueles que não sabem, não têm muita informação, deixa-me atualizar. A Venezuela teve eleições no último domingo e as sondagens todas diziam que a oposição a Nicolás Maduro venceria as eleições com mais de 70% dos votos. Mas, no entanto, na segunda-feira, madrugada de segunda-feira, o regime anunciou a eleição de Nicolás Maduro, com 51% dos votos. Quando sondagens independentes apontavam por uma vitória da oposição. As autoridades de Caracas afirmaram que o presidente Nicolás Maduro venceu com 51% dos votos contra 44% do adversário Edmundo González. A Venezuela entrou agora em território desconhecido na noite desta segunda-feira, na manhã desta segunda-feira. Antes, no sábado, da véspera das eleições, o povo foi às urnas, ciente que não estava em causa uma festa, mas sim um exercício de resistência contra o poder chavista que governa há um quarto de século, há 25 anos. Por volta da meia-noite, 5 horas em Angola, o regime anunciou resultados oficiais preliminares que ditava a reeleição do presidente Nicolás Maduro com 51% dos votos contra 44% do opositor Edmundo González. Então, até hoje, a Venezuela está num caos. A contestação é geral, o povo saiu às ruas. Os líderes da oposição estão a apresentar as atas eleitorais que realmente confirmam que a oposição venceu. No entanto, vamos compreender isto melhor, vamos ouvir a reportagem feita pela BBC News Brasil relativamente ao que está a acontecer na Venezuela.
O resultado da eleição presidencial na Venezuela, contestado pela oposição e por líderes internacionais, coloca o país num período ainda mais crítico e volátil. Na madrugada de 29 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral do país, órgão controlado pelo governo, anunciou a reeleição de Nicolás Maduro. Felicitamos, entonces, al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro. Com 80% das urnas apuradas, o Conselho Eleitoral afirmou que a vitória de Maduro é, entre aspas, uma tendência irreversível. O órgão diz que o atual presidente foi reeleito com 51% dos votos, contra 44% do principal candidato da oposição, Edmundo González. Mas a oposição chamou a apuração de fraudulenta e disse que vai contestar os resultados, em ações que serão detalhadas nos próximos dias. Antes da eleição, as pesquisas de opinião davam a González cerca de 60% das intenções de voto. Eu sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu explico a polêmica eleição venezuelana e as reações a ela até agora. Ao criticar os resultados, a oposição afirmou que os percentuais anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral não batem com os registros dos votos. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberania popular. Críticos afirmam que o Conselho Nacional Eleitoral é um dos órgãos oficiais venezuelanos que foram cooptados pelo regime chavista. Já Nicolás Maduro acusa a oposição de levantar suspeitas de fraude para semear o caos. Presidente desde a morte de Hugo Chávez em 2013, ele foi proclamado eleito para mais um mandato de 6 anos. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Não podemos descrever o entusiasmo, A eleição de 28 de julho já era vista como um momento crucial para o chavismo, regime que vigora na Venezuela há 25 anos. Pela primeira vez, nas 3 disputas eleitorais de que participou, Maduro aparecia em desvantagem nas pesquisas. Analistas viam a queda de popularidade do presidente como consequência da profunda crise enfrentada pela Venezuela, cuja economia encolheu 2/3 nos últimos 10 anos. O principal adversário de Maduro é Edmundo González, que entrou na corrida presidencial para substituir o principal nome da oposição, Marina Corina Machado, impedida de concorrer pelo Supremo Tribunal venezuelano. Machado foi acusada de corrupção e formação de quadrilha, algo que ela nega. Vários apoiadores de Machado receberam mandados de prisão e membros da sua equipe foram detidos. Corina Iores, inicialmente apontada como substituta de Machado, também foi impedida de concorrer. A oposição, então, se uniu em torno do nome de Edmundo González, um opositor de perfil considerado mais discreto e carismático, que fez carreira na diplomacia e na academia. O ex-diplomata fez campanha prometendo privatizar a indústria de petróleo e criar condições para o retorno dos cerca de 8 milhões de venezuelanos exilados no exterior, que equivalem a 15% da população venezuelana. Já Maduro prometia modernizar a economia venezuelana e aprofundar o projeto chavista. Tanto Maduro quanto a oposição haviam assinado, em 2023, o Acordo de Barbados, em que o governo venezuelano se comprometia a garantir a eleição presidencial e a aceitar o resultado das urnas. Como consequência do acordo, os Estados Unidos relaxaram as sanções econômicas contra os setores de gás, mineração e petróleo controlados pelo governo.
Mas tudo mudou quando as primárias da oposição foram declaradas ilegais e foram emitidos mandados de prisão contra defensores de direitos humanos, jornalistas e membros da oposição. Isso levou o governo americano a reimpor as sanções no início deste ano. Um novo acordo foi assinado no final de junho, mas desta vez sem o aval da coalizão de oposição, que alegou que o combinado original já havia sido descumprido pelo governo. Mais recentemente, Maduro havia cancelado o convite a uma missão da União Europeia para monitorar o processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, por sua vez, desistiu de enviar 2 representantes para acompanhar as eleições na Venezuela, depois de chamar de falsas as declarações de Nicolás Maduro, que disse que as eleições no Brasil não são auditadas. A eleição venezuelana acabou tendo o monitoramento da ONU e do Centro de Estudos americano Carter, mas com capacidade limitada para acompanhar a contagem. Na prática, portanto, ainda persistiam as dúvidas quanto à lisura do pleito e ao cumprimento do Acordo de Barbados. Desde 2013, a oposição não aparecia com tamanha possibilidade de derrotar o governo, segundo os analistas, apesar das denúncias de que o processo eleitoral não teve condições justas de competição. Após o encerramento da votação, às 18 horas de Caracas, a oposição pediu que os eleitores fizessem vigílias nos centros eleitorais e criticou a demora de algumas horas na divulgação dos resultados. Já o Conselho Nacional Eleitoral afirmou que o atraso foi culpa de, entre aspas, ataques terroristas ao sistema eleitoral e concedeu a vitória a Maduro. Logo em seguida, alguns aliados próximos divulgaram cumprimentos a Maduro. Luiz Arce, presidente da Bolívia, chamou a eleição venezuelana de festa democrática. Xiomara de Castro, de Honduras, e Daniel Ortega, da Nicarágua, saudaram os resultados. Mas também vieram muitas críticas internacionais ao processo eleitoral. O presidente chileno Gabriel Boric, que apesar de alinhado à esquerda é crítico de Maduro, afirmou: o regime de Maduro deve entender que os resultados publicados são difíceis de acreditar. No Chile, não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, de direita, chamou o processo eleitoral venezuelano de viciado. A conta oficial da presidência da Costa Rica afirmou que considera o resultado das urnas como fraudulento. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu que todos os votos sejam contados, entre aspas, de modo justo e transparente. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. O governo venezuelano reagiu às críticas, dizendo que está em curso uma, entre aspas, operação de intervenção contra o processo eleitoral. O embate prenuncia mais tensão nas próximas horas e dias na Venezuela. O governo colombiano não criticou diretamente o processo, mas pediu uma auditoria independente da contagem. A Colômbia tem um governo de esquerda próximo a Maduro e, assim como o Brasil, é considerado um país crucial para mediar a situação na Venezuela. Por enquanto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil reagiu com esta nota, dizendo que acompanha com atenção o processo de apuração e que, abre aspas, aguarda a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Fecha aspas. A gente vai seguir acompanhando de perto o que está acontecendo na Venezuela. Fique de olho em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal de WhatsApp. Até a próxima. Programa IN. IN tem classe, tem cenário, tem estilo e é sofisticado. Ouvimos então a reportagem da BBC News Brasil relativamente ao que está a acontecer na Venezuela, que nos deixa a todos preocupados, e vamos ouvir a análise do especialista em relações internacionais, Gui Matumona, que já está connosco. Muito boa noite, Gui, e bem-vindo ao IN. Muito boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um gosto imenso estar aqui no programa IN pela primeira vez. Muito obrigado. Gui, estamos aqui todos nós surpreendidos com o que está a acontecer na Venezuela. Eu gostaria que o Gui nos desse a sua análise
a que realmente está a acontecer nesse país sul-americano. O que é que está a acontecer na Venezuela? Esta confusão toda, tiveram eleição, as sondagens anteriormente davam uma vitória à oposição de mais de 70%, sondagens independentes. Hoje o próprio observador independente, como é que chama? O grupo Carter, veio hoje, o Centro Carter acompanhou como um observador independente, veio hoje dizer que as eleições na Venezuela não foram democráticas. Eu gostaria de ouvir o Gui Matumona relativamente a esta situação na Venezuela. O que é que vai acontecer? O que é que está prestes a acontecer na Venezuela? Então, muito obrigado, Cláudio e todos os ouvintes da IN. A Venezuela é um caso super especial para nós, porque em várias ocasiões eu abordei a questão abordar a questão angolana no contexto internacional. Encontramos dados muito comparativos com a Venezuela, que parecem irmãos siameses em termos de regime governativo. Então, porque é uma situação que surpreende muitos, não é? Surpreendeu muita gente, que foi um pleito que foi organizado pelo governo venezuelano de uma forma que dava a entender que seria transparente, mas para os mais atentos esperava-se o desfecho que aconteceu, não é? Onde Nicolás Maduro declarou a vitória e a oposição naturalmente rejeitou os resultados. A Venezuela, só para fazer um pequeno rescaldo e para entendermos mais ou menos de como chegamos até aqui, e seria muito bom perspectivar isso para dar um melhor entendimento da questão venezuelana e até chegar ao reinado podemos assim dizer, de Nicolás Maduro. Então, só um pequeno background, não é, do país Venezuela. A Venezuela a Venezuela é o país, já foi o país mais rico da América Latina, e é o país com as maiores de ouro, do ouro negro, nesse caso do petróleo, a nível mundial, e também já teve índices democráticos como pelo menos até 1973, a Venezuela, o governo venezuelano foi um governo muito elogiado pela sua democracia. Então, isso depois perdeu-se ao longo dos tempos, não é? E houve uma revolução, um protesto popular que removeu os governos democráticos, que nos leva até os anos Chávez. Hugo Chávez, não é? Ficou no poder de 2009 até de 1999 até 2013, à altura em que Nicolás Maduro assumiu o poder. Hugo Chávez gozou de muita popularidade, não é? Um líder de esquerda, com uma característica a Fidel, não é? Fidel Castro, e levou a Venezuela, o povo venezuelano, a sentir orgulho nacional, muito gosto de ser venezuelano, e, no entanto, ele fez aquilo com malabarismo econômico. Hugo Chávez adulterou o processo econômico do país, onde conseguia corromper em massa não só a elite governativa, mas também a classe mais baixa dos venezuelanos. E aquilo criava uma ilusão de prosperidade. Só que depois aquilo foi arruinando a economia do país, ao ponto que quando Nicolás Maduro assume o poder em 2013, a semelhança do nosso caso em Angola em 2017, quando o presidente João Lourenço assume o poder, nota-se que os dois, diria, assumiram o poder em circunstâncias em que a economia já estava como diria em inglês, de nosedive, já estava a apontar o nariz para baixo, não é? Já estava a afundar. Em decadência, então, haveria uma decadência da própria economia. Exatamente, já assumiram economias decadentes, e dali que levou a emprestar o termo que tomaram do cálice envenenado, ambos, João Lourenço como Nicolás Maduro. Então, de lá para cá, nos anos iniciais, Nicolás Maduro fez as chaves,
não é? Também fez malabarismo econômico, também conseguiu corromper a elite venezuelana, conseguiu corromper também uma franja da população um bocadinho mais desfavorecida, e de modo a assegurar a sua popularidade. Só que nunca pegou, não é? Nunca pegou. E os níveis de impopularidade deles pioraram 4 anos depois da sua ascensão ao poder, porque de lá o país começou a experimentar níveis de queda econômica, não é? Chegando mesmo até 35% de queda no produto interno bruto, que levou alguns comentaristas a fazerem análises comparativas, indicando que até era pior que a fase da Grande Depressão nos Estados Unidos da América nos anos 30. Então, a criminalidade, não é, depois foi acrescentando, fruto mesmo também da pobreza no país, que foi crescendo. A criminalidade foi aumentando ao mesmo ritmo que a insatisfação com o presidente Maduro foi também crescendo. E neste pleito, não é? Neste pleito notou-se que o presidente Maduro, consciente das dificuldades que tinha a nível da formação de um colégio que lhe permitisse a vitória nas urnas, fez aquilo que é típico de autocratas, não é? Sem descontar que já esse seria já está calejado nesta fase, porque passa já a 2 pleitos e vai à busca do 3º mandato. A semelhança, mais uma vez, daquilo que é a nossa realidade em Angola, que estamos numa situação em que aventa-se uma possibilidade do presidente João Lourenço tentar um 3º mandato, que seria muito infortúnio tanto para o presidente João Lourenço como para o povo angolano, porque ao ser assim, levantava-se o caso de Angola encontrar lideranças, não é? Tanto a nível partidário e como a nível das massas populares, que possam levantar-se ao exemplo do caso venezuelano. Quando olho para as lideranças, particularizo ou acrescento o aspecto das massas populares, porque em 2022 presenciamos uma situação em que o povo estava muito fiel às lideranças políticas, não é? Sobretudo com a formação da Frente Patriótica Unida, encabeçada pelo presidente da UNIT, o presidente Adalberto Costa Júnior, que, no entanto, pediu que o povo e aquilo criou criou aquela divisão que temos hoje na situação do país, em que uns apontam o dedo aos líderes políticos como sendo os autores do fracasso de uma eventual revolta popular, e os líderes políticos dizem, por sua vez, que o povo não precisava ficar à espera deles, que deviam ir às ruas. E, tanto, notamos agora na Venezuela, 2 anos depois do nosso pleito eleitoral, que não dessa situação da Venezuela, vai às ruas, não é? Vai às ruas, no entanto, com mais uma vez um comportamento um tanto quanto idêntico da oposição venezuelana, que estava em coligação, mas a mensagem foi um bocadinho mais, se bem que subtil, não é? Foi um bocadinho mais clara para o povo, onde deram a entender que, de facto, fraude. Não, mas eu acho Guima Matumona, eu acho interessante essa correlação que tu estabeleces entre a Venezuela e o nosso próprio país. A própria Comissão Nacional Eleitoral venezuelana anunciou na madrugada de domingo, de segunda-feira, as eleições foram no domingo, na segunda-feira, que Nicolás Maduro venceu as eleições com 51% dos votos, contra 44% da própria oposição. Valores também muito semelhantes aos nossos 2022, 51% para o MPLA e 44% para a UNITA. Eu agora perguntar-te-ei, para aqueles que nos estão a ouvir neste preciso momento, a Comissão Nacional Eleitoral venezuelana é um órgão independente? Tem alguma autonomia? Podemos acreditar naquilo que foram os pronunciamentos do presidente da Comissão Nacional Eleitoral venezuelana, quando anunciou que
Nicolás Maduro venceu com 48% e disse apurados 80% dos votos, disse que o resultado é irreversível. Com uma diferença tão pequena, ele diz que os resultados são irreversíveis quando faltam apurar ainda 20% das assembleias de voto. Ele anunciou claramente que o Nicolás Maduro venceu as eleições. Agora, perguntar-te, a Comissão Nacional Eleitoral venezuelana é independente? É autónoma? Obrigado, Ian. A questão é exatamente esta e é válida, não é? Porque vejamos que tanto Hugo Chávez, na retrospectiva que fizemos, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, durante o seu tempo no poder, o que fez é exatamente a semelhança do que se passa em Angola, é a usurpação do poder institucional, onde nota-se que poderes todos centrados na mão da República. Então, Nicolás Maduro tem poderes absolutos, o que leva naturalmente em questão a isenção do CNE da Venezuela, do Conselho Nacional Eleitoral. Então, se fosse responder de uma forma, não é livre, não é? A CNE na Venezuela não é imparcial e não termina ali. O órgão, a instituição que possa arbitrar uma eventual disputa eleitoral, ao mesmo tempo também não é assim a semelhança da Angola. E os resultados que a CNE divulgou, 51% a favor de Maduro e 44% para a oposição, estão disputados, não é? Estão disputados e se voltar a fazer mais uma vez um paralelo com Angola, Venezuela teve um privilégio, uma vantagem em termos de demonstração ou de evidenciamento da disparidade ou da inverdade vinda da CNE, é que o sistema eleitoral na Venezuela permite que haja faturas, não é? E as faturas em si produzem automaticamente as atas sínteses. Então, de acordo às atas sínteses... Isto torna mais difícil fazer fraude, é isto que estás a dizer, Gui Matomono? Desculpa? Isto, apresentar as tais faturas, torna mais difícil fazer fraude com esse sistema eletrónico? Tornaria, normalmente tornava mais fácil, mais difícil, torna mais difícil fazer a fraude. Ainda assim, a fraude aconteceu. Tudo que as faturas permitem é a oposição ter as contagens reais, não é? Em tempo real. Estamos em Angola, onde a oposição teve dificuldades, por exemplo, em apresentar a contagem paralela e de uma forma nesse integral, sentido, Gui Matomono, nesse sentido, só para contextualizar, vamos ouvir a Maria Corina Machado, uma das líderes da oposição venezuelana, que exige ao próprio governo, ao candidato, ao presidente Maduro, a entrega das atas eleitorais. Vamos ouvir Gui Matomono, Maria Corina Machado e voltamos já. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez. ¡Solo el retraso! ¡Solo el miedo! ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo del mundo González Urrutia en esa plaza. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar
es una transición en paz con garantías para todas las partes. Y nuestro presidente así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último, mira, qué belleza, mira ese tractor. Ouvimos então Maria Corina Machado, líder da oposição, que foi impedida de concorrer e apoiou o candidato da oposição, o senhor Edmundo González. Ela teve que apoiar. E ela aqui diz, Guima Tomone, ela diz claramente, desafia o Nicolás Maduro a apresentar as atas. Porquê que estão a levar tanto tempo a apresentar as atas? Confirmam a vossa vitória, diz Maria Corina Machado. Guima Tomone, esta situação complica-se um bocado, porque a própria Maria anunciou hoje, Maria Corina Machado e a oposição, diz que vão publicar num site todas as atas eleitorais que estão em sua posse, que garantem que são quase 80%, que garantem uma vitória realmente do candidato, Edmundo González. Esta situação assim, complica-se um bocado. O que é que perspectivas para a Venezuela, Guima Tomone? Então, a Venezuela está numa situação diferente, porque a oposição em relação, não é, em Angola, acho que é notável a minha teimosia em arrastar esse dado comparativo entre os dois países, não é? Talvez só em nome da relevância. Então, nota-se que no caso da Venezuela, a oposição está melhor equipada que no caso de Angola, porque eles têm os dados corretos, que contradizem completamente os dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. O que é que isto representa, Guima Tomone? A comunidade internacional vai exigir uma recontagem dos votos? Vai anular? Que consequências é que isto poderá trazer? O que para a Venezuela, primeiramente é que o povo venezuelano está ávido para a mudança, não é? O venezuelano está cansado. Isso começa ali, começa pelo povo, não é? Contrariamente do que muita gente possa vir a pensar que é o papel da comunidade internacional, a comunidade internacional ela também é limitada pelo número de players e depois a questão dos interesses de tais players, dos maiores players da comunidade internacional, maiormente no caso da Venezuela, os Estados Unidos e aliados. E então, mas agora com a questão da descoberta de mais petróleo nas águas disputadas da Venezuela, nota-se que a comunidade internacional de antemão já está disposta a mais uma vez usar uma desculpa para a remoção de Maduro, não é? De uma forma que a posição do povo, a posição popular do povo moçambicano... Aconteceu com o Guaidó, aconteceu mesmo com o Guaidó, mas isso não se concretizou. Sim. Não conseguiram remover. Aconteceu com o Guaidó, só com contextos diferentes. Não há garantia, eu não quero dar uma garantia de que na Venezuela vai acontecer desta vez por definitivo. Não é tudo fruto do controle que o Maduro tem sobre as instituições. A título de exemplo, o chefe de Estado-Maior do Exército já declarou apoio a Maduro, por exemplo. Isso é uma grande baixa. Isso acontece no momento em que já há facções do exército que oferecem apoio ao povo. No entanto, os próximos dias naturalmente vão revelar mais coisas, mas em termos daquilo que é a situação geopolítica e geoeconômica da Venezuela, isso em função daquilo que são os interesses americanos, interesses britânicos, mais a descoberta de petróleo na Guiana, que faz fronteira com a Venezuela, que tem água, vamos dizer que tem disputas territoriais com a Venezuela, aumenta o foco, o motivo da remoção de Maduro, muito contrário do contexto de Guaidó, porque Guaidó estava numa altura em que tinha o apoio
da América, mas depois a invasão da Rússia à Ucrânia mudou um bocadinho do contexto, porque mas Guima Tumona, a semelhança que aconteceu hoje, que aconteceu hoje, por exemplo, com o Peru, o governo da Dina Boluarte reconheceu o opositor, o Edmundo González, como presidente eleito, e como consequência a Venezuela rompeu relações com o Peru. Com o Guaidó também muitos estados, até sul-americanos e europeus, reconheceram ele como presidente venezuelano, mas isso não resultou em nada. Então, muito vai depender da ação popular, que não é a primeira vez que o povo venezuelano vai às ruas, né? Deve-se também sublinhar isto, e o próprio cobertor razão, que já chegamos aqui antes, na situação venezuelana, só que o problema que se põe é que o país está numa crise econômica endêmica, em que a sobrevivência de Maduro no poder depende muito do seu poder também de subornar a classe governativa, a elite governativa, aqueles que os Chile tenham, os seus ministros, os seus generais, tem que estar em condições de comprar fidelidade, não é? E nota-se que o seu poder a esse respeito vai diminuindo. Seria muito importante o papel desta revolta popular que está a se viver na Venezuela, até que ponto é que o povo está disposto a ficar às ruas, não é? E quanto mais chama o povo demonstrar nas ruas, mais fica ameaçado, porque mais pretexto dá aos seus detratores, maiormente o mundo ocidental, para a sua remoção. E aquilo vai permitir criar subterfúgios que facilitam, vamos dizer, a essas forças fazer coisas que permitam, de facto, a remoção de Maduro no poder. Mas conforme as coisas estão no momento, não é? Tudo depende de quão teimoso será Maduro e quão teimoso será o povo. E agora, Guima Tumona, as pessoas estão a olhar, e nós, na nossa perspectiva angolana, estamos a olhar para a situação da Venezuela, e tu já estabeleceste muitas semelhanças, há uma correlação, há muitas semelhanças entre um caso e outro, a situação da Venezuela e a nossa situação em Angola, em 2012, e as pessoas perguntam, mas a comunidade internacional, a União Europeia, veio agora a dizer que não reconhece as eleições como transparentes, quer uma recontagem e está a exigir as atas eleitorais. O Brasil veio, até o Brasil, que é um grande aliado da Venezuela, veio agora pedir as atas eleitorais. Os Estados Unidos levantaram suspeitas relativamente a esta eleição. O mundo democrático todo se manifestou contra a fraude eleitoral na Venezuela. E qual é a diferença? E porquê é que houve um silêncio absoluto, até ensurdecedor no nosso caso em 2022? Guima Tumona. Cláudio, a situação do nosso país, vamos agora ver, não é? Também liga-se àquilo que é de facto os interesses. Temos que ver que esses países, a comunidade internacional, que podemos limitar a comunidade internacional por algum número de nações, dentre eles a União Europeia, o Reino Unido sendo agora isolado da União Europeia, mas ainda assim membros, todos eles membros da NATO ou da OTAN, e dos Estados Unidos. Então, os interesses deles é o quê? O que é que eles tinham a ganhar com Angola em 2022? Ao meu entender, geopoliticamente falando, a América sentiu, não é, sendo a maior potência dentre os outros, sentiu que seus interesses estavam melhor servidos com o MPLA, não é? Está melhor servido com o MPLA ao ponto em que esse interesse só havia uma ruptura caso o povo angolano, por exemplo, colocasse os pés nas ruas, conforme o povo venezuelano fez, porque como é que eles fazem? Eles fazem um dos seus interesses em função de quem está em condições, segundo eles, de manter o poder ou de conquistar o poder. Então a realidade triste e dura que nós agora estamos a aprender e estamos a reconhecer é que, independentemente da fraude realizada em 2022 em Angola, independentemente das violações dos direitos humanos, independentemente das irregularidades que ocorreram em 2022 e ainda acontecem agora no nosso país, isso para a comunidade internacional, o que estás a dizer, não interessa muito, desde que os seus interesses estejam salvaguardados, isto é, os interesses comerciais estejam salvaguardados. Totalmente. Isso não lhes interessa. E estamos a falar do bloco da União Europeia e do bloco americano. Essa é a realidade nua e crua.
Totalmente. Pensar o contrário não seria nada de um exercício de ingenuidade, não é? O certo é que a comunidade internacional é movida por interesses. Por mais que, por exemplo, se houvesse um país, um número de países que fossem contra a corrente, não é? Contra a corrente, isso quando digo que esses países poderiam até ser africanos ou outros europeus que não se revêem com a estratégia dos seus primos, se movessem uma contracorrente dos interesses americanos, não é? Esses, por sua vez, também seriam chamados a atenção. Então o que estás a dizer, Guima Tomano, o que estás a dizer é a diferença entre Angola e Venezuela a Venezuela tem privilegiado relações com a Rússia, com a China, com o Irão, relações comerciais, e por isso o Ocidente não gosta, não é? Vê que ali não estão salvaguardados os seus interesses comerciais, por isso essa pronta intervenção do mundo democrático, o mundo ocidental. Angola, como os interesses comerciais, apesar das constantes violações dos direitos humanos, as gritantes violações dos direitos humanos, a falta de lisura nos pleitos eleitorais, desde que o Ocidente consiga fazer negócios com Angola e que o seu dinheiro esteja salvaguardado, isso não interessa. Na Venezuela não aconteceu isto que estás a dizer, porque a Venezuela tem privilegiado relações com outro bloco que é o oposto ao bloco ocidental. Totalmente. Dali, por exemplo, a minha surpresa, não é? Mais um dado comparativo, a minha surpresa é do porquê da insistência, por exemplo, das lideranças políticas na oposição de também não cortejarem o leste, por exemplo, a China, a Rússia, porque no passado foi algo notório, não é? Que no tempo, na fase do nosso conflito, a UNITA tinha um apoio ocidental, né, sobretudo da América, e o MPLA naturalmente tinha um apoio da União Soviética. Mas a uma dada altura, uma mudança do paradigma por parte do MPLA, onde começou a proteger os dois, não é? Ele é amigo da América, do outro lado é amigo da União Soviética, e a situação continuou ao ponto que nos dias de hoje foi notável, por exemplo, bem recentemente, o presidente João Lourenço, 1 minuto foi recebido pelo Joe Biden, não é? A um grande preço, e no próximo minuto foi convidado para a China pelo Xi Jinping. Então, são esse tipo de coisas que nós também, os nossos líderes da oposição, talvez podem acrescentar no cardápio, em termos daquilo que é o modo do alcance da pressão sobre a comunidade internacional, porque há formas também como pressionar a comunidade internacional, ao invés de somente a comunidade internacional pressionar os nossos políticos, conforme foi revelado pelo presidente Abel Chivucovuco na RTP. Então, esta é a nossa situação. Quanto ao aspecto da pressão que vem das ruas, não é? Isso só ganha muito gás vindo lá de cima, e os nossos políticos, né, fazendo uso das palavras do presidente Abel, os nossos políticos têm que procurar mais ao sentir a pressão popular mais do que a pressão ocidental. Tudo por quê? Porque a pressão popular trabalha em dois sentidos, mata dois coelhos com uma só paulada, se formos a usar o termo, porque não só pressiona a nós, mas também mostra aos demais que, olha, eles não estão contentes com o vosso amigo, não é? E nós estamos dispostos a ser o vosso amigo, sendo esse amigo novo do Ocidente também amigo do povo. Então é uma situação em que todo mundo sai a ganhar, tanto o povo como outros interesses, tanto políticos nacionais como os interesses da comunidade internacional, que estão todos salvaguardados. E olhando também sim. Gui, e olhando para o povo, esse aspecto do povo que tu mencionaste, há uma contestação generalizada, espalhada um pouco por toda a Venezuela. Então, há contestação, as pessoas contestam os resultados eleitorais. O que é que faltou no nosso país para que isso acontecesse em 2022? Nosso país faltou coordenação, não é? Ao meu ver, o povo, eu fiz essa análise no período, numa das minhas intervenções na Mongolé TV. Eu disse que a UNITA, não é, o partido na oposição, não é, enfatizo aqui na oposição,
tem o povo ao seu lado, não é? Tem o povo ao seu lado, por quanto o MPLA, partido no poder, tem o domínio sobre esse povo, não é? Não só pela forma que alimenta a narrativa, as suas narrativas por via do controle dos órgãos de comunicação social, ele tem controle por essas vias e tudo, mas o povo revia-se na causa da oposição, que era a alternância. E no momento em que foi público os resultados, não é? Esse apoio do povo à oposição, ao meu ver, ficou patente naquilo que foi um foco, talvez muito acentuado nas lideranças, e ficou patente pela obediência que o povo demonstrou da ordem que veio, não é? Ordem entre aspas, que veio do líder eleito a todos os títulos, fossem as eleições transparentes, livres e justas, porque o presidente Adalberto Costa Júnior pediu ao povo que tivesse serenidade. Então, e o povo acatou, ao meu entender. Então, se teria o povo acatado se o pedido do presidente Adalberto fosse outra, e também inundasse as ruas de Luanda, ao mesmo tempo que as ruas de Caracas estão cheias. Então, isso ali já é um ponto de redução. Eu lembro-me a argumentação utilizada pelo presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, na altura foi: nós não queremos um banho de sangue. E temos que contextualizar, Angola vem de um período de 30 anos de guerra civil, houve milhares e milhares, centenas de milhares de mortos, enfim, famílias completamente destruídas, e temos aqui um contexto em 2022, realmente o povo quer sair às ruas, mas houve um risco de um banho de sangue. Não achas que em nome o bem-vida seria importante se invocar nesse contexto? Esse foi o argumento do presidente Adalberto Costa Júnior. Eu não contesto a argumentação dele, não é? Eu não contesto a argumentação dele, tanto é que se ele, eu levantei aqui a incógnita, se ele tivesse feito o apelo, não é? Nós não vivemos a experiência do povo obedecer àquele apelo. Então, nesse sentido, eu diria que, e até a quem levantou a questão, se o presidente ficasse calado, não tivesse dito nada, é uma terceira hipótese, não é? Então, e devemos salientar que o nosso povo, e é verdade, tivemos um longo conflito, onde muita gente morreu, e o conflito armado tem os seus traumas, não é? E um dos traumas que nós temos no nosso país, a começar, e o pior até de todos foi onde as pessoas viram seus entes queridos serem mortos nas ruas de Luanda, foi o 27 de maio de 77. E, no entanto, vivemos um momento em que muita gente não conhece, não tem a experiência de 77, e o exercício da cidadania em termos de manifestações de rua do nosso povo não foi posto ao teste. Não foi posto ao teste, eu diria assim. Agora, em termos de liderança, eu particularizo o presidente por aqueles dizeres, não é? Porque ele tinha um povo todo ao seu dispor, e o povo acatou ao conselho, não é? Resta saber se ele tivesse dito o contrário, qual seria a atitude do povo, ou ainda se não tivesse dito nada, também qual seria a atitude do povo. Mas, Guima, essa argumentação, eu tenho ouvido muito essa argumentação de culpabilizarem a oposição. A oposição, os líderes da oposição não nos pediram para sair. Mas espera aí, se o teu interesse, o teu futuro, a tua vida está em risco nos próximos anos, o teu futuro foi posto em xeque, está em risco, tu precisas de um líder da oposição que te diga para tu saíres e ires defender os teus interesses? Não, as pessoas manifestam-se. As pessoas saem às ruas, as pessoas manifestam a sua indignação. Não esperam que um líder da oposição lhes diga: saiam, agora podes manifestar, não, agora fica em casa, não, agora ajoelha-te, agora grita, agora chora. Isto são coisas que acontecem. Por quem sofre, quer queiramos, quer não, Guima Tomona, quem sofre somos nós, o povo. Logo, nós não podemos esperar nenhum presidente, nenhum líder da oposição para nos dizer o que é que devemos fazer. Quem está a passar fome é o nosso povo. Quem está a ter dificuldades é o nosso povo. Eu posso falar na primeira pessoa. Eu sou uma pessoa que teve o seu passado, presente e um pouco do futuro, talvez, comprometido pela governação do MPLA, não é? Se eu espero que um líder me manda ir para a rua para protestar, claro que não. Mas quando um líder
coloca-se à minha frente e acalenta minhas esperanças por um futuro melhor, líder, e obedeço, não é? E não vou particularizar, não quero que a conversa seja assim um bocadinho direcionada em relação a Alberto disse ou não. Não, nós estamos aqui a falar a reação do povo. Estamos a fazer um estudo comparativo, uma avaliação entre a reação do povo venezuelano e a reação do povo angolano mediante circunstâncias semelhantes. Porque isso depois limita-se ali. E a tua questão é válida, a tua questão é por que temos um povo assim tão, vamos dizer, passivo? Porque também temos um povo que está condicionado. Ele está condicionado não pela oposição, mas por aqueles que lhe governaram durante esse tempo todo. Não é? Porque a psique do angolano está condicionada de uma certa forma a obedecer. O nosso sistema de ensino, imagina que até o estudante universitário em Angola é considerado como aluno, em certos círculos. Quer dizer que ele não tem a liberdade. Não tem liberdade de pensamento, não tem liberdade de expressão, e ele culturalmente obedece. Culturalmente ele está formatado a obedecer. Então, concordo, não é? Concordo que quando um líder olha para o povo e o povo não segue ou não toma iniciativa, é reflexo. E eu, nesses contextos todos, busco uma das referências do Dr. Savimbi, que o administrador, não é? Como assim dizer, tem que pensar, olhar para o povo e pensar, o meu povo pensa como? O meu povo desenvolveu-se em que contexto socioeconômico? Isso tudo na feitura, ele dizia, dos programas administrativos, não é? Mas nesse contexto, no contexto eleitoral, tem que se ver, por exemplo, o Dr. Savimbi em 92 foi às ruas. Tecnicamente falando, ele recusou os resultados em todos os termos e foi às ruas. Só que ele não teve a popularidade, a aceitação que, por exemplo, a oposição teve agora, neste último pleito, mas fruto da demonização, que também a oposição não foi isenta durante esse pleito, tanto é que até houve aquela campanha que ficou célebre, o combate até a exaustão, mas o certo é que houve um certo amadurecimento do povo 92 para cá, até houve uma transição generacional, onde as pessoas já não... Tem pessoas que não conhecem a guerra e estavam em idade de votar, e possivelmente também, ou por consequência também, em posição de ir às ruas, reclamar o seu direito que foi roubado. E o povo, nós angolanos, chega a uma altura que a lição de 2020 talvez seja entender que, chega a um momento em que nós devemos pegar as nossas causas por nós mesmos, ir à luta, não depender de lideranças, porque o que aconteceu em 2022 foi exatamente isso. O povo, fruto da psique e do condicionamento mental do nosso próprio povo, esquecer. Eu compreendo como sempre... O nosso povo viu uma situação, não podemos cortar áudio, então não podemos uma situação, conforme diria do povo em geral, o ser humano chegou ao ponto em que ele parou de pensar como um ser político, um animal político. Ele entendeu que passou a ser um pupilo, um empregado. Ele tem que ser ordenado, tem que ser enviado. Ele não toma iniciativa, não é inovador, não age por pensamento próprio. Então, nosso povo tem que entender que cada um de nós também seres políticos acima de tudo, antes de mais nada, não é? Antes de membro de um partido político, antes de um cidadão descontente, antes de mais nada, antes de um funcionário da EPAL, da ENDE, que seja, somos seres políticos e, como tal, temos direitos e força e ferramentas que nos permitem a luta ou em defesa desses nossos interesses. Guima Tumona, olhando para a cartilha e olhando para a metodologia usada pelo regime autocrático de Maduro e olhando também para o nosso regime autocrático vigente no nosso país, de João Lourenço,
vendo os métodos que foram utilizados são muito semelhantes aos nossos. Aquilo parece uma fotocópia. Nós olhando para a Venezuela, olhando para Angola e vemos o controle das televisões, a CNE é controlada por gente do partido, a televisão, a imprensa é toda controlada pelo Estado, limitações das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias do cidadão. Olhando para um exemplo e para o outro, e depois vemos nós, Angola, que estamos a perder milhares e milhares de quadros, estão a abandonar o nosso país por causa da situação que torna-se insustentável. Tanto Angola como a Venezuela têm perdido mais população, está a abandonar mais gente desses dois países, tanto o nosso como a Venezuela, do que em tempo de guerra. Agora, olhando para este contexto, a metodologia é a mesma. Vem aí mais um pleito eleitoral nosso, em 2027. O que é que deve ser feito? Então, obrigado, Cláudio. E esses pontos são válidos. Dali que falamos logo de início que mesmo antes desta situação da Venezuela, já a Venezuela sempre foi um país a olhar que está muito próximo da Angola em termos de modus operandi do regime. Eu não sei quem imita quem copiou melhor os fundamentos do leninismo, mas pelo menos o modus operandi é idêntico. E eu não tenho os dados concretos de quantos angolanos, sobretudo quadros, que já deixaram o país em busca de melhores condições. Mas em termos da Venezuela, fui à busca de alguns dados, até 2015, pelo menos 7,7 milhões de habitantes venezuelanos que deixaram o país à busca de melhores condições de vida. Uns tantos pelos países vizinhos e alguns pela diáspora além. Então, o regime é idêntico, o modo operandi é idêntico. O que nós devemos fazer é, enquanto povo, não é só muito direito para a questão, e antes disso até também diria que estamos a perder muita gente, muito quadro angolano, muita juventude, e no ponto de vista daquilo que é também uma das estratégias, talvez seja a conversa política desse mundo ocidental, que são as superpotências, essa é uma maneira também da atração da juventude, porque a África é o continente, ou os países menos, no caso da Angola, a África é o país, é um continente que tem mais jovens, e a eles interessa ter uma população velha, interessa ter mão de obra barata. Mão de obra barata, exatamente. E dali essas crises que nós vivemos, que de certo modo fabricada por eles, também nos beneficia. Mas Gui, olhando para a Venezuela, há lições que nós angolanos podemos aprender com os venezuelanos? Há lições que nós devemos aprender, angolanos, a começar pela nossa própria lição de 2022 e também emprestar de várias outras lições, mas sobretudo da Venezuela, porque a Venezuela, na Venezuela o governo age que nem o governo angolano, o partido no poder age que nem o partido no poder em Angola, e em termos do controle da população, controle das instituições e a centralização excessiva do poder numa só pessoa, tudo feito a papel químico. Então, nesse contexto, a recomendação é mesmo esta, é observar a dinâmica não só de como foi feito, como decorreu o pleito, agora essa fase depois da divulgação dos resultados, né? Temos que, de facto, ficar atentos e tentar tirar o maior, vamos dizer, o máximo possível de lições para também aplicarmos, no nosso caso, ao nosso jeito, não é? Ao nosso jeito, mas também podemos aplicar, digo ao nosso jeito, porque a população venezuelana tem um índice de educação mais elevado que o nosso, é dali que também age de uma certa forma, não é? E para um caso do povo angolano, se um povo com um índice de educação mais elevado consegue ser dominado desse jeito, não tem porquê um povo com um nível menor não ser dominado, mas isso não poderia servir de desculpa. Temos que fazer o quê? É olhar na situação da Venezuela com muita atenção, acompanhar mesmo, de facto, e aqui é tirar partido, escolher o lado da oposição, escolher o lado do povo e ver como é que os dois juntos navegam essa situação, para que em 2027, na eventualidade do nosso MPLA fazer o habitual, nós podemos assim ter no nosso arsenal de atitudes, de comportamentos, de ações, lições
ligadas de outras paragens, e Venezuela é um bom exemplo. Estamos, mas para todos os efeitos, Guima Tumana, para todos os efeitos, o Maduro continua como presidente venezuelano. Que tipo de lições que devemos retirar da Venezuela? Dali as lições que nós devemos tirar da Venezuela, porque digo lições da Venezuela porque também podemos aprender como não deixar o líder ficar no poder, porque eles deixaram, não é? E a questão é que há muitas semelhanças, não permitem sondagens à boca das urnas. O próprio Maduro agora pôs os polícias na rua e diz que vai prender os opositores. Para todos os efeitos, é como eu estava a dizer, os resultados ainda não estão lá. Aí o Maduro continua, foi declarado como presidente vencedor, infelizmente, e está agora a oposição unida a tentar mobilizar a comunidade internacional, é óbvio, e está a ser mobilizada nesse sentido a comunidade internacional. Eu vejo no contexto angolano o que estamos a ver agora é surgimento de determinados partidos e determinadas individualidades da sociedade civil a anunciar a intenção de criarem novos partidos políticos. Para aquilo que é o objetivo a alcançar em 2027, achas que isso é benéfico? Usando a ciência, não é benéfico. Usando a ciência, porque eu diria, vou à busca das palavras mais uma vez do Dr. Savimbi. Eu me apego muito ao Dr. Savimbi porque é uma das grandes referências que já passou no nosso país, com um calibre fora de série. Ele dizia nos seus discursos que o MPLA vai usar o trabalho com mais um partido, mais um partideco, não é? Conforme fez em 74, e fez várias outras vezes, não é? Dali que não é surpresa que estejamos mais uma fase de Gui, até quando? Há um velho ditado que diz, quando te enganam uma vez, é normal, quando te enganam 2 vezes, é prova que és um humano, mas quando te enganam 3, 4, 5 vezes, isso já prova que és um burro. Sim, exatamente. Não, mas até quando? Até quando essa narrativa vitimista, o MPLA isto, o MPLA aquilo, o MPLA isto, até quando? Sim, eu não sei se essa narrativa só serve ao povo, não é? Devia servir para todos, para toda a nação angolana, porque isso inclui tanto a classe política, não é? Quando digo classe política, particularizando a oposição, e o povo, não é? Porque a questão cresceu em eleição dos partidos políticos que estão a ser formados. E esses partidos políticos que estão a ser formados, dali que foi buscado o Dr. Savimbi, a ideia dos partidos e partidéticos, são ali meramente para causar distração e também a dispersão do voto da oposição, não é? É possível olhando para... Por isso é que eu queria perguntar-te a questão das lições. Nós olhamos para a CNE da Venezuela, olhamos para a nossa CNE, é integrada por quem controla a CNE, são os regimes, tanto o autocrático na Venezuela como o autocrático em Angola. O quão importante é essa batalha da própria oposição em Angola ter uma CNE minimamente independente? É importante essa batalha, vencer essa batalha? É extremamente importante. É extremamente importante porque sem imparcialidade não há lisura. Então é muito importante que a oposição faça o trabalho de casa, porque e faça uma luta cerrada. E quais são os métodos, não sei. Não é? Se tivesse uma receita, daria logo a oposição, que ela é assim que se fecha a CNE, é assim que se toma o controle da CNE, mas a questão é exatamente esta, que a oposição tem que bater-se, não é? E foi uma das posições, a saída de 2022, após do pleito 2022, que a oposição prometeu lutar dentro das instituições, e a CNE sendo uma, e sobretudo o nosso grande problema é a acumulação dos poderes no partido que controla as instituições. Porquanto nós não temos confiança, nós enquanto cidadãos, ou mesmo até os partidos em particular, enquanto não tem confiança da imparcialidade das instituições, isso tanto da CNE como dos tribunais, não há garantias de se entrar em pleitos livres, vamos dizer, transparentes.
Não há isto. E porque já a comunidade internacional, quando vem, ela nunca está em condições, por exemplo, de fazer um trabalho de reposição da verdade, porque o King mencionou o caso da Fundação Carter na Venezuela. Os observadores, tanto como a Fundação Carter, que é a maior fundação que há, eles só têm como, vamos dizer, uma maior organização de observação de eleições. Eles só têm como trabalho, vamos dizer, recomendar, fazer recomendações para que os próximos pleitos tenham um rumo diferente. Eles não agem, não têm efeito nenhum nos pleitos já. Não tem. E há que mencionar isto: o Centro Carter obviamente é uma organização de esquerda e foi para lá, esteve na Venezuela a convite do próprio Nicolás Maduro, mas eles disseram que concluíram, como observador, que a eleição não foi transparente. Esta foi a conclusão do relatório da observação Carter. Tu mencionaste isto. O que é que me estás a dizer? Achas que é importante garantirmos uma observação eleitoral independente? É que os observadores são convidados. Sim, mas o próprio regime não permite. Então não foi a União Europeia, em 2022 não foi convidada a União Europeia, os americanos não foram convidados. O regime bloqueou, o regime angolano bloqueou tudo. Exatamente, essa é a minha posição. A oposição a observação é convidada. Então, salvo lá onde há vontade de fazer esse convite, ou obrigatoriedade de fazer o convite, que é o caso, não é? Só que não acontece exatamente pela falta de imparcialidade por parte da Comissão Nacional Eleitoral, porque isto creio que seja um trabalho da Comissão Nacional Eleitoral, porque não é o governo a convidar o governo cessante a convidar os observadores, porque eles são também concorrentes às eleições. Então, cabe ao Conselho Nacional Eleitoral criar as condições, até porque é parte da pasta e daquilo que é a expectativa da função da Comissão Nacional Eleitoral, criar condições que as eleições decorram num clima de total transparência e abertura. E eles fazem o contrário. E viu-se, pelo menos em 2022, o barulho que houve, a confusão que houve, até em termos da eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral em si, onde o senhor Manico foi fortemente contestado, mas ficou lá como sendo o homem do presidente, que é o titular do poder absoluto no país. Mas Gui Matumona, nós podemos mencionar essa questão da observação, a independência da própria CNE, como mencionaste, como fatores que são determinantes para uma eleição livre e independente e com uma certa lisura. Mas nós olhamos, mesmo este próprio Centro Carter, que acompanhou como observador a eleição na Venezuela, eles fazem uma recomendação que não é vinculativa, tem algum poder? Estas recomendações que eles fazem não têm poder nenhum, tem alguma influência? Não tem poder nenhum. É um relatório que eles elaboram, o relatório ficou aí, e já está. Não tem poder nenhum, não é especulativo. E o foco em nós, eu vejo que há uma promessa, eles dizem que a oposição já enviou as atas eleitorais para determinados chefes de Estado da América do Sul, e o foco em nós como é que nos devemos preparar, tanto os agentes eleitorais, tanto os ativistas nos partidos, os militantes dos partidos da oposição, como é que se devem preparar? Que lições é que devemos... Porque ouvimos a Machado, a líder da oposição, que diz que tem as atas eleitorais e organizaram-se e têm as atas eleitorais que confirmam realmente uma vitória. O que é que nós devemos fazer em termos de preparação? Porque tu próprio mencionaste há pouco a questão da preparação, a questão da educação que as pessoas têm. O quão importante é termos gente qualificada a apoiar este pleito eleitoral e a apresentar, porque tivemos o Luati Beirão tentou fazer uma contagem paralela em 2022, a própria oposição tentou fazer, mas não deu em nada porque as atas eram insuficientes. O que é que podemos aprender disto e o que é que pode-se fazer agora? Estamos em 2024 para chegarmos preparados em 2027. Exatamente. E eu disse bem antes também que também devemos aprender das nossas próprias lições, não é? Dos nossos próprios erros. E a última lição foi em 2022, assim bem recente. Só que pronto, o regime
declarou-se vencedor e continuou no dia seguinte já a preparar para a próxima batota. Eles começaram já, logo a seguir o anúncio do pleito. O que nós vamos fazer enquanto povo, eu diria que enquanto povo é mesmo entendemos que Angola é um país e é nosso e é o único que temos. Não temos um outro país que está em dificuldades, está em apuros e precisamos defender esse país ou talvez até resgatar isso para o povo em geral. Como uma receita mágica eu não tenho, mas cabe a cada um de nós enquanto povo trabalhar no sentido do despertar da mente e entender que somos seres políticos, porque não tem aquela coisa que diz que não, eu não gosto de política. Quem não gosta de política não tem problema, porque a política gosta dele, porque a política determina o que ele tem e o que não tem. Então, esse é pro lado do povo. Pro lado da oposição, me apego mais à ideia que um dos líderes da Frente Patriótica afirmou que estavam sob forte expressão da comunidade internacional. Eu diria que a estratégia tinha que ser apoiar-se mais no povo. Não é? Apoiar-se mais no povo no sentido em que... Não serve, a teu ver, a comunidade internacional por si só não nos vai salvar, não vai resolver nenhum problema. Não. A comunidade internacional é que nem o banco. Não é? O IN tem experiência de lidar com o banco não está ali quando precisas dele. O banco está ali quando ele precisa de si. Então, este é o comportamento da comunidade internacional. Então, dali que a oposição tem que se apoiar muito no povo, de modo que, porque o povo é o capital da oposição, é o capital é o capital que a comunidade internacional valoriza. Ele olha quem tem o apoio do povo, quem pode ganhar as próximas eleições, mesmo lá onde há eleições livres e justas. Eles têm a tendência de olhar quem tem o apoio do povo, eles apoiam, porque sabem que é o homem do cadeirão máximo e é o homem que vai abrir o portão e possivelmente em termos da cooperação e os ganhos que eles têm, os benefícios que têm a tirar em determinado território. Mas a UNITA, não disseste há pouco, Gui, que a UNITA tinha o apoio do povo em 2022? Tinha o apoio do povo, mas o apoio a comunidade internacional virou as costas à UNITA e toda a oposição. Sim, eu até nem queria voltar a falar desse aspecto, mas o povo depois foi esse que seguiu liderança. Eu acho que já tentamos fazer uma divisão. Mas dizes ter o apoio do povo de uma forma proativa, o povo ir às ruas, o povo manifestar a sua indignação? Exatamente, porque assim, foi muito fácil para a comunidade internacional de um momento para o outro mudar, porque foi notável a mudança de opinião da comunidade internacional nos dias que seguiram o pleito em si. Notava-se um certo apoio, particularmente da América, um certo apoio da América em relação à oposição e à sua liderança. Silêncio absoluto. Não, a princípio havia indicadores que acho que há apoio. Há um certo apoio. Só que depois a linguagem mudou. É nessa fase sensível que eu me refiro, que o apoio popular tem que ser tido em conta pela oposição. Acho que a oposição, e dali que me apoiei nas palavras do presidente Abel, que diz que estamos sob forte pressão internacional. O que ele disse, o que me dá a entender que valeu mais aquilo que a comunidade internacional lhes colocou como pressão, do que eles virem ao povo e dizem assim que ganhamos as eleições, mas esses homens querem... O que é que queres dizer com isso? O que é que queres dizer? Gui, queres dizer que a própria comunidade internacional diz: meus senhores, aceitem os resultados, está bom assim, e depois em 2027 vocês tentam outra vez? É o que nos deu a entender o presidente Abel. Palavras do presidente Abel na RTP. E no caso contrário, vimos, por exemplo, no Senegal, onde a liderança da oposição fez não fez um apelo direito, dizendo que vamos dizer, o apelo foi feito dessa forma, que devemos lutar pela nossos direitos, porque o governo, ou o presidente Macky Sall, está prestes a cometer um golpe constitucional, não é? Então ali ele apoiou-se ao povo, tanto é que a França, não é, que é a força que controla a francofonia, não é, em termos daquilo que foi o passado colonial e continua uma coisa histórica,
não teve força de como contrapor o apoio que seguiu do povo em relação ao líder de sua escolha. E agora Gui Matumano, eu quero pôr também o ónus em vocês que estão na diáspora, tu que estás na diáspora. Nós acompanhamos agora o pleito eleitoral. A diáspora venezuelana foi na Argentina, foram à Embaixada Argentina em Buenos Aires, foram em todas as embaixadas onde há comunidade venezuelana, manifestaram a sua indignação para saberem que eles não concordam com estes resultados. E o papel da diáspora, o teu papel, que tu estás enquadrado numa diáspora angolana, qual foi o vosso papel? Qual será o vosso papel? O nosso papel é preponderante. Tanto é que, por exemplo, aqui onde eu me encontro no Reino Unido, eu pessoalmente fui uma das pessoas, digo na primeira pessoa, eu vaticinei a derrota da oposição no Reino Unido, tendo em conta a fraude, não é? A cultura da fraude. Mas foi provado errado que a oposição ganhou no Reino Unido, porque é fruto da atitude dos meus concidadãos que vivem aqui no Reino Unido. Ganharam aqui, mas ainda assim o júri para mim mantém-se fora se a vitória foi dada ou foi de facto consoante a verdade dos votos, não é? E é bem verdade que a diáspora em si, quando falamos da diáspora, ela também é composta de angolanos. E os angolanos da diáspora, sobretudo aqueles com um sentimento, uma veia nacional mesmo muito forte, na sua maioria nasceram, cresceram em Angola e também temos o condicionamento. Sim, mesmo é isso que eu estou a dizer. Os da diáspora da Venezuela eu acompanhei no México, no Brasil, na Argentina. Por isso é que é muito importante. Todos foram às ruas, foram às embaixadas. Exatamente. Por isso é que não devemos olhar para essa questão assim de uma forma isolada, porque muitos estamos aqui na diáspora e em condições de ir às embaixadas, falar alguma coisa, estamos de Angola. E quando digo site de Angola, tem a ver com também a educação em si que recebemos, patriótica, e quando recebemos de educação patriótica, muitas das vezes o que é que estás a dizer? A educação que recebemos é de submissão, de aceitar? É de submissão, é de aceitar e esperar a liderança. Dali que fui buscar a Ana Arendt. Ele é, antes de mais, um animal político que, ao longo do tempo, foi cedendo essa consciência de um animal político e abraçando de um animal, não é? Que ele é, em vez de inovador, criador, vamos dizer, habilidade para abraçar o emprego, por exemplo. Ele é numa liderança de qualquer tipo, pode ser no título do emprego ou do partido político ou algo do gênero, e mesmo até a título familiar. Há quem não põe o pé na rua, nem em Angola, nem aqui, porque sabe que o tio, a mãe, o pai não vai gostar, então ele não é livre. Então é uma questão da psyche angolana que deve ser combatida. Essas são lições que temos que criar todos, cada um de nós. Eu, pelo menos, já a título pessoal, já me juntei a muitos irmãos, vários que aqui no Reino Unido já fizeram manifestações, mas não se limita. Tanto é que o IN deve saber que há várias manifestações feitas na diáspora que são tidas como fiasco, que eu não concordo. Fiasco porque tem 2, 3, 4 pessoas, não é? Então é fiasco em termos de números, mas eu não considero fiasco porque aquela pessoa provou-se um angolano livre, que deu a cara, deu o peito, e porque não é fácil fazer protesto ou ação cívica no nosso país. Olhando para o futuro próximo, a teu ver, e tu, quando falavas da Venezuela, contextualizaste a situação difícil, caótica que se vive na Venezuela, e também temos uma situação também muito difícil no nosso país em termos de crise económica, a crise social, crise de emprego, a crise na educação, crise multissetorial, a crise que vivemos no nosso país. Haverá espaço para mais uma fraude eleitoral em 2027? Será que o nosso povo sofredor, vai aguentar e vai permitir que isso aconteça? Espaço há. Há espaço porque, e pego na tua deixa,
em relação à crise econômica que o nosso país vive, há espaço porque, mais uma vez, interesses alheios interferem. Não, mas refiro-me ao povo em si. O povo em si, a paciência do povo, não achas que poderá esgotar muito em breve? A paciência do povo já anda esgotada. Não, mas essa paciência esgotada materializar-se em atos que reflitam esse esgotamento, quando é que vai acontecer? Então, para ter certeza que em 2027 isso vai acontecer, tinha que ser uma crescente, não é? Tinha que ser uma crescente. Que notamos, por exemplo, em termos de ação dos ativistas, aqueles que conseguiam fazer alguma coisa, alguma ação de rua. Isso, ao que tudo indica, o regime conseguiu contrapor essa onda, não é? Conseguiu contrapor essa onda, e mais agora com essa lei que foi imposta, a lei dos danos de propriedade pública, fica mais difícil ainda o povo ir à rua, o nosso povo ir à rua, porque o regime colocou mais um artefato. Agora, a questão que o povo tem que fazer é essa: será que há prisões ou cadeias o suficiente para albergar milhões de angolanos que protestarem contra a fraude, não é? Essa é uma questão que temos que nos fazer. Ao meu entender, a minha resposta é óbvia: não. Então o povo é livre de ir à rua, e que dessa vez, se as ruas de facto nos garantem as mudanças, a mudança que tanto almejamos, então que sejamos nós, cada um de nós, dizer que pronto, eu vou ao meu voto, eu sei a direção do meu voto é para a mudança de regime, e o regime declara batota, então, quer dizer, temos que ir para a rua. Quer dizer que o regime tem que, em primeiro lugar, ter dificuldades em divulgar o resultado, por medo daquilo que o povo vai fazer. Porque se o regime chega em 2027 consciente que tem o povo no bolso, ele divulga o resultado ao seu bel prazer, e será o ciclo vicioso de novo. Falaste em ativistas e está em voga falar muito dos ativistas em Angola, todos se autodenominam de ativistas. Nós estudamos os ativistas, vemos ativistas, ações de ativistas noutros cantos do mundo, e vemos que os ativistas geralmente eles atuam na clandestinidade e depois têm ações que têm um grande impacto. Em Angola é o contrário. Os ativistas andam no Facebook, andam na internet e fazem vídeos no TikTok, mas depois ações que são ações concretas, zero. Como é que tu, que análise é que fazes esta conduta dos tais chamados ativistas angolanos? Eu parabenizo os ativistas, não é? E quanto a isso, a esse respeito, até particularizo Tanais Neutro, não é? Que é um jovem que sempre teve a coragem de ir às ruas e fazer grandes coisas, não é? Assim, a semelhança de Luther King, que sofreu muito no tempo de prisão, ele continua preso pelos seus ideais, aquilo que acredita por uma Angola melhor. Mas ainda assim, vou pegar o caso Tanais Neutro, para não falar de mais ninguém, e diria que a coragem só não basta, não é? A coragem só não basta, porque o conhecimento sobrepõe-se à coragem, porque a coragem em si, ou vamos dizer, o conhecimento em si é a maior forma de coragem, a maior forma de coragem. E a esse respeito eu diria, se fosse no terra a terra, eu até diria mesmo que a política não acontece no vazio. E no nosso caso, não é no vácuo. Nesse caso, a respeito dos ativistas, os nossos ativistas são ativistas que, na sua maioria, agem pelo facto que existe um vazio. Aquilo que o Cláudio, por exemplo, elucidou em termos do que é o ativismo, é a ação do ativista, de um ativista eficaz. Aqui vê os ativistas do ambiente, os green, os ativistas aí ambientais. Vê eles, os gajos têm com cada atividade, têm uma criatividade. Exatamente. E, em consequência, são eficientes são e eficazes são muito nas suas eficientes. ações. É isso que eu estou a dizer. Os nossos ativistas Exatamente. passam a vida a fazer vídeos no TikTok, no Facebook, mas ações concretas que possam enfraquecer o regime, zero. Nada. Sim. Então há muita situação do... Não, eu falei, eu estava a demonstrar o vazio que existe. Em função disso, como o ativismo, tanto a política, o ativismo sendo
envolvido na política, não aconteceu no vazio, por falta de ativistas mesmo, como do calibre de Tanais Neto. E quanto à crítica, elogio Tanais Neto, mas quanto à crítica também incluo Tanais Neto. São pessoas que apareceram para preencher o vazio que existe por falta destes ativistas reais. Onde é que eles estão? Não é? Porque o nosso problema também está ali. Porque a pessoa que é capaz de formular ou liderar um bom ativismo, como deve ser, muitas das vezes ele não está disposto a fazer isso porque está preso. Está amarrado na maioria das vezes ao sistema, tudo por medo de perder o emprego. Tanto é que o IN vai notar que há pessoas que nem fazem greve, não é? O sindicato pede greve e ele é funcionário daquela área, não vai à greve, mas é algo que lhe afeta diretamente. E pelaquela covardia é alguém que por vezes até está equipado em termos de conhecimento para liderar o movimento de ativista, mas ele não o faz. E se fosse alguém a liderar o movimento de ativismo seria alguém que faria bem. Então já muitos do que nós temos agora como ativistas são pessoas que, dali que eu estava para usar o exemplo terra, no caso do futebol, quando os pontas não marcam golo, os defesas sobem, a tua da rede por vezes vai lá tentar sorte quando há cantos, pontapé de cantos. Então esta é a situação que o meu entender da situação real do ativismo neste momento. Gui Matumona, muito obrigado pela tua presença no IN. Esperamos contar contigo em futuras ocasiões e desejamos tudo de bom para ti, para a tua família, para o teu trabalho. Um forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, IN. Estamos juntos. Okay? Obrigado. Para terminar, eu não podia terminar sem antes ouvirmos as palavras de uma venezuelana. Eu identifiquei muito com o que ela disse. Ela, neste contexto da fraude eleitoral, de mais uma vez ver adiado o seu futuro, ver adiado os seus sonhos, esta Venezuela disse isto. Vamos ouvir. Programa IN. Tudo o que tu pensas, sonhas, imaginas, nós falamos. IN. Nice. Senhora Ministra da Saúde, senhor João Lourenço, nós não temos olhos clínicos para ver o que está a se passar dentro de nós. E se nós vamos à vossa procura, é porque nós precisamos de nós. E vocês não estão a nos fazer um favor. É o nosso direito termos saúde. E nós não temos isso. Quando vamos aos hospitais, somos abandalhados. Eu me pergunto, para vocês... Fala, progenitor. Como é que é possível? Como é que é possível? Paula, nós estamos a ouvir a progenitora. Esta música chama-se Escravidão. Não tem. Escravatura, como queiras chamar, mas o nome da música é Escravidão. Até quando sermos escravos no nosso próprio país? Tivemos a conversa com o especialista em assuntos internacionais, Gui Matumona. Falamos sobre a situação na Venezuela e as semelhanças entre o regime autocrático venezuelano e o regime autocrático angolano e que lições poderemos nós aprender com o exemplo da Venezuela. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao final de mais uma edição do IN. O programa tem sempre uma anotação muito peculiar da realidade andada dos dias, dos seus paradoxos e das suas mais perturbadoras singularidades. Foi um enorme prazer ter estado com todos vocês. Vamos marcar encontro então na próxima semana, na próxima terça-feira, mesma hora, mesmo local, na mesma sintonia. I'm out. Peace. Como é que a saúde, senhora Ministra da Saúde, senhor João Lourenço, nós não temos olhos clínicos para ver o que está a se passar dentro de nós. E se nós vamos à vossa procura, é porque nós precisamos de senhora Ministra da Saúde, senhor João Lourenço. Nós não temos olhos clínicos para ver o que está a se passar dentro de nós. E se nós vamos à vossa procura, é porque nós precisamos de nós. E vocês não estão a nos fazer um favor. É o nosso direito
progenitor. Como é que é possível? O centro da Ana Paula e o hospital do Capalanca não ter uma sala de ecografia. Eu perdi o meu bebê. Só me apetece fumar todos os dias pra esquecer que há de culo na minha banda. Tantos problemas que não há solução. Tipo que estamos a viver de uma praga. Damas com iPhone 15 na mão. Onde é que ela conseguiu se não trabalha? Vejo o que fazem com as nossas irmãs. Por causa da massa tão entregar rata. Aqui não dá pra sonhar muito alto. De qualquer forma tu serás com papata. No discurso parece tudo bem. Na realidade estamos a comer na lata. A TPA tem que mudar de nome. Porque não é pública, mano, é privada. Muita maldade que se passa aqui. A TPA nunca apresenta nada. Gente a morrer na porta do hospital. Mas o governo nunca fala nada. Estamos a comer cabeça de lambula. Mas o governo nunca fala nada. Quando falamos mal do presidente, vocês querem mandar nos meter bala. Estamos a fazer de tudo para viver. Mas a polícia só nos cola bala. Por quê? Vocês não têm noção de como é que a saúde aqui está péssima. Desde a hora que a minha irmã entrou, não se confirmou o diagnóstico, não se fez porra de exame nenhum. Cada mudança do nosso país só prejudica os que vivem na lama. Polícias dão corrida na zungueira. Parece que zungar agora é pecado. Culpa não é delas, também não é vossa. A culpa disso tudo é do Estado. Nunca tem plano em tudo que faz. Por isso que tudo que faz causa dano. Estamos a viver numa vida bem dura, onde nenhum angolano aqui é culpado. Já não basta o sacrifício da fome. Aumentaram de novo a ditadura. Segurança passa a noite na rua, mas faz a conta do salário dele. Nunca chega para comprar uma lambula. Nós apoiamos se tudo tá bem. Nós criticamos se tudo tá mal. Como é que vamos falar que tá bem? Se é bem visível que tudo tá mal. Se na sua casa não falta energia, não quer dizer que na minha também. Se na sua casa não falta comida, não quer dizer que na minha também. Sai do palácio, passeia no bairro, para dares conta que nada tá bem. Veja esta Angola que para ter bonito, mulheres também estão a seco pele. Acordamos cedo para ter comida, mas a polícia quer a parte dele. É desse jeito que sobrevivemos. Vamos à rua, nos dão lá porrinho. Isso não é vida, mano, é sacrifício. Todos os dias esforço para valer. Nós tentamos levantar nossa fé, mas do jeito que essas coisas estão, juro que nós vamos morrer de pé. Vocês não sabem quantos pais lacrimam por não ter nada para oferecer. Ouve a filha pedir todos os dias dinheiro para poder comprar fascículo, mas o pai vai mentir de novo à filha que amanhã vou poder te resolver. Shit. É incrível como é que vocês põem uma pessoa dentro do vosso hospital e não vêm explicar aos parentes qual é o diagnóstico da paciente. Senhora Ministra da Saúde, vocês têm fiscalização hospitalar, têm que passar a trabalhar. Ficamos lá, sem diagnóstico, sem nada. Se qual foi a medicação que deram à minha irmã, só os médicos é que sabem. Programa IN. Este programa é patrocinado por... Há um Alpro para cada pequeno almoço. Seja simples, com cereais ou café. Alpro é 100% vegetal e delicioso. Alpro para cada pequeno almoço. Alimenta quem és. O IN tem classe, tem cenário, tem estilo e é sofisticado. Apresentamos o programa de rádio mais IN de Angola. Programa IN. IN é incomparável, é insubstituível, é inteligente, é incrível, é inabdicável, é imprescindível, é inédito, é inovador. IN. É funguiça. Logo vestir o som, não tá do Evo, não me nem notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco no tua pipa. Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. É funguiça. Logo vestir o som, não tá do Evo, não me nem notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco no tua pipa. Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. Tá mal essa ganho, ontem que chama bongo. E o mano que duvidou, hoje está a gritar aqui no show. Quem mexe comigo, tá mexendo com a minha tropa também. Essa confiança juro não dei. Longe de mistura, não sou DJ. Mano, já disse que era fudido, mas tipo não viste. Cara na tela não diz que não vesti. Meu tripé dos países é hit, eu não vesti. Porém de voo, 1 minuto no check-in. Meti uma faca a pensar que eu tô a dormir. Só vai assustar, já dei iri. Esse teu mamãe bilingue. É funguiça. Logo vestir o som, não tá do Evo, não me nem notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco na tua pipa.
Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. É funguiça. Logo estira o som, não tá doendo, não me dá notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco na tua pipa. Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. Inebiti, admiti que te faz abanar e nem chiqui. Pique, porque sabe minha zona é VIP. Todos na banda tão querendo discutir. Quando chego tão correto e pedi. O meu nome tá batendo em mim. Porque vocês tão bolindo um pouco. Nas calmas só pra subir pouco a pouco. O que vou fazer na tabi pouco a pouco. Meu rosto tá na TV, olha a foto. Tiro torreira da ilha da Cotó. Também não era suposto lançar tanto bloco no ouvido do povo. Não pra criar o café bom, capaz de me fazer perder o sono. É funguiça. Logo estira o som, não tá doendo, não me dá notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco na tua pipa. Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. É funguiça. Logo estira o som, não tá doendo, não me dá notícia. Só que não tem como, porque eu é que toco na tua pipa. Só que é pra te motivar, mas tu preferes odiar. Papo assim não tá gostando. Programa IN. Qualidade é aqui. IN é incomparável, é insubstituível, é inovador. IN.